O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como está a sua relação com Deus? Como está o seu encontro pessoal com Deus? Como está a sua relação com as outras pessoas? As pessoas às quais você encontra, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja aqui mesmo na comunidade, enfim, com todas as pessoas que você encontra. Hoje o Evangelho fala sobre isso, sobre esta proximidade. O reino de Deus está próximo. E nosso Senhor, estando ali à beira do mar da Galileia, nosso Senhor, a primeira coisa que Ele fala é justamente sobre a conversão. Ele diz: convertei-vos. Então, este primeiro passo que a gente dá é esta mudança de vida. É justamente entrar dentro de nós e modificar. Esta palavra conversão que nosso Senhor disse, significa uma mudança de pensamento. Mas essa mudança de pensamento não significa uma mudança apenas de um conhecimento, é uma mudança de um agir, pois aquilo que nós temos como conhecimento é isso que nós realizamos na prática, no nosso dia a dia. Então, conversão, metanoia, significa justamente mudar a forma de pensar. Para algumas pessoas isso é difícil, pois mudar a forma de pensar requer um esforço imenso, porque vai deixar certas coisas. Mas esses discípulos de hoje, eles nos ensinam que eles modificaram a sua vida por completo. Eles deixaram tudo e foram seguir nosso Senhor. Ou seja, uma mudança radical. E essa mudança radical transformou o modo de pensar. É isto que o Evangelho nos convida hoje, para esta conversão, para essa mudança de vida. Claramente o Evangelho é um Evangelho vocacional, é um chamado que nosso Senhor faz. Então, nós percebemos que nosso Senhor nos chama em qualquer momento da nossa vida. Seja qual situação que nós estivermos vivendo, nosso Senhor nos chama nessa situação. Se estivermos sofrendo, se estivermos tristes, se estivermos felizes, se estivermos fazendo qualquer coisa, é aí que o Senhor nos chama.
Nosso Senhor sabia da profissão desses homens, sabia do coração deles, sabia do grau intelectual que eles tinham, mas Nosso Senhor foi chamando. Então, cada um no seu modo, do seu jeito. Por isso que Ele nos chama a nós também, em qualquer momento da nossa vida. Nosso Senhor está aí à beira desse mar, né? Na verdade, é um grande lago de Genezaré, ou Tiberíades, ou Mar da Galileia, é o mesmo lugar, com vários nomes. Então, Nosso Senhor está aí. E estas águas deste mar, esse lago, são imagens justamente para lembrar a morte, para lembrar o perigo, para lembrar as dificuldades, né? Todo esse esforço, esse trabalho e tudo isso que esses pescadores enfrentam ali para a sua pesca. Essa água quer nos mostrar tudo isto. E é justamente aí que Nosso Senhor chama. Nosso Senhor convida, então, Pedro e André, enquanto eles estão pescando. E talvez por isso nós poderíamos dizer que talvez seja noite, pois os pescadores faziam esta tarefa à noite. E certamente não estavam muito longe da praia, né, para escutar Nosso Senhor. Então estavam um pouquinho mais distante da praia, no lago, né, não lá para frente, no meio do lago. Por isso, escutaram Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor chama à noite, convida, faz com que essas pessoas possam dar a sua resposta. Nosso Senhor se aproxima, não está longe. E isso também nos dá uma ideia que Nosso Senhor nos chama dentro da normalidade, dentro do nosso serviço, do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos, no nosso momento específico. Deus nos chama aí. Deus nos chama, Deus nos convida. E por isto, Deus, Ele faz esse encontro conosco. E não quer que vivamos na superficialidade. Ele nos convida a aprofundar. Ele nos convida a dar esse passo a mais. Esta conversão, que é preciso modificar, portanto, a nossa vida. Depois, Nosso Senhor segue um pouquinho mais adiante, encontra com João e Tiago. Eles estão ali preparando as redes, talvez aí podemos dizer que seria durante o dia, pois se faz essa tarefa durante o dia, arrumando tudo para a pesca à noite. Então, estes discípulos são pessoas consertando, né? Eles tentam consertar ali as redes da melhor forma possível. Eles consertam aquilo que está quebrado. Talvez seja imagem realmente dos nossos relacionamentos com as outras pessoas, relacionamentos que estão quebrados, e precisamos de coragem para consertar esses relacionamentos quebrados. E não é apenas relacionamento de marido e esposa, não é apenas isto, mas eu falo também dos relacionamentos de amizade, por exemplo, ou então de irmãos, de pessoas que às vezes, durante esse período agora, do final do ano, pós-eleição, ou de agora, a gente ficou talvez chateado com alguma situação, e por isso foi fomentando isso por dentro, foi se afastando da pessoa, foi quebrando relações. Talvez você tenha se afastado de algum amigo, quebrado esta relação. Talvez você tenha quebrado a sua relação com um irmão, um parente, quem sabe. Esses homens estavam consertando isto, consertando as redes. Às vezes nós precisamos consertar as redes. Precisamos dar esse passo para consertar essas redes, consertar nossos relacionamentos, consertar aquilo que não esteja bom na nossa vida. Porque, às vezes, até sem querer, por causa dessas confusões todas, dessas divisões todas que estão acontecendo por aí, às vezes nós caímos nisso também, nos deixamos ser levados por essas divisões. A segunda leitura também nos alertou sobre isto, né? Existe confusão, às vezes, até dentro da própria igreja. Então, por isso que São Paulo alertou a esta comunidade para justamente não cair nisto, nessas divisões, mas superar isto com atitude concreta, com atitude de união. E por isto abandonar essas divisões, né? Às vezes até nós mesmos causamos divisões,
com nossas pseudo-informações, com aquilo que às vezes nós passamos para frente, e às vezes nós mesmos causamos divisões. Então é preciso modificar, converter, dar este passo adiante. E é aí que nosso Senhor nos convida a consertar estas coisas que não estão boas. Nosso Senhor, Ele chama durante a noite, chama durante o dia, talvez aqui à noite também poderíamos dizer das nossas escuridões, né? Das trevas. Às vezes a gente está aí passando por essas tribulações, e então nos sentimos nas trevas, na escuridão, mas é aí que nosso Senhor nos chama, é aí que Ele se aproxima de nós e nos convida à conversão. Se nós escutarmos esta voz do Senhor, escutarmos esta palavra do Senhor, então nos convertemos, modificamos a nossa vida, nos transformamos a partir de dentro, e então podemos colocar em prática esse amor do Senhor. Nosso Senhor, Ele vai convidando aqui pares de irmãos, né? Isto é interessante, porque Ele vai convidando esses pares de irmãos, isso nos recorda aqueles irmãos lá do livro do Gênesis, comecinho da Bíblia. Então lá também nós vamos encontrar irmãos. Só que lá muitas vezes esses irmãos não se deram muito bem, né? Um irmão matava outro irmão, um irmão enganava outro irmão, um irmão se fazia de bonzinho para um outro irmão, enfim, né? Irmãos que vendiam irmãos e tantas outras coisas assim. Mas Nosso Senhor trouxe essa novidade. E a novidade que Nosso Senhor trouxe foi a fraternidade. O nosso seráfico pai, São Francisco, entendeu muito bem isto, né? Por isso que ele quis viver com outras pessoas, com outros frades. Depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém mais me mostrou o que fazer, nos disse o nosso seráfico pai, São Francisco. E ele insistiu que os frades sempre morassem juntos, pois aí que se dá realmente a fraternidade, nesse estar junto, nesse poder ir se descobrindo, se revelando e superando as dificuldades, superando as divisões. Esta fraternidade é a resposta para as divisões. E por isto, São Francisco, compreendendo bem isto, nesse anúncio do Evangelho, ele disse que o Evangelho deve ser vivido com o testemunho, né? Com o testemunho da fraternidade. E por isto, assim se faz a pregação, o anúncio de Nosso Senhor, justamente com o testemunho. Santo Antônio, nosso padroeiro, ele entendeu muito bem isto. Nos seus sermões, nós vamos encontrar também uma frase muito conhecida, porque ele diz, falem as obras, né? E depois que vem as palavras, a pregação. Mas primeiro as obras, primeiro as atitudes. Se nós modificamos o nosso modo de pensar, né, se nós colocamos amor aí dentro, então primeiro são as atitudes. São as atitudes, os nossos gestos. Primeiro é isto. Para mostrar que nós somos seguidores de Nosso Senhor, é primeiro o testemunho, as obras, a caridade, o amor, a fraternidade, as coisas que nós podemos colocar em prática. Depois, podemos realmente pregar o Evangelho, falar sobre Nosso Senhor, né? É um anúncio explícito na evangelização. Mas a primeira evangelização é o testemunho, é o estar junto, é aquilo que nós mostramos que seguimos Nosso Senhor. Então, isso é muito bom, porque se alguém olha para a gente e percebe que nós somos cristãos, então estamos fazendo bem, porque conseguimos mostrar este Senhor, este seguimento que nós temos para as outras pessoas. E o nosso seráfico pai, São Francisco, nos ensinou muito bem isto. Para o primeiro anúncio do Evangelho, se faz então com o testemunho. Meus queridos, eu perguntei no começo, justamente, como anda a sua relação com Deus, sua relação com as outras pessoas, como está o seu modo de vida? O seu modo de vida é evangelizador? O seu modo de vida, as pessoas que te conhecem, elas realmente estão vendo em você o Evangelho?
Ou estão vendo em você uma pessoa que divide, uma pessoa que não condiz com o seguimento a nosso Senhor? Por isto, me parece que hoje o Evangelho nos ajuda a aprofundar nisto, nesta vivência do Evangelho. Como está a sua vida nesta vivência do Evangelho? E depois, também podemos pensar, de que adianta pregar o Evangelho se estamos divididos? Então, primeiro nós temos que nos consertar. Primeiro nós temos que consertar nossas relações, as relações dentro de casa, as relações com as outras pessoas, as relações com as pessoas com as quais nós conhecemos. Primeiro nós temos que consertar isto, né? Consertar essas nossas redes, para depois lançar as redes, para pescar. E aqui nosso Senhor nos convida a pescar pessoas, no sentido de evangelizar, no sentido de poder tocar no coração das outras pessoas para uma verdadeira transformação. Meus queridos, vamos pensar um pouco sobre isto hoje, darmos a nossa resposta a nosso Senhor, uma resposta de amor, uma resposta de fraternidade. Paz e bem. Agora vamos juntos. Creio